O gato é bonito, o olho dele é azulzinho. Olha o Dog Box Baruque. Tem gente que solta, né? Para pegar o animal. Se fosse o meu... Atenção! Se fosse o meu gato, junto, eu não gostaria que alguém soltasse o dog para machucá-lo. Se fosse o meu gato, eu não gostaria que alguém machucasse o gato. Ainda que o gato não está oferecendo nenhum perigo, não está fazendo nenhum mal. Eu não sou a favor de agredir quem quer que seja só pela agressão em si. Eu acredito que tem um contexto para certo tipo de comportamento. Em outro momento entrou um gato lá no lote e tinha na goiabeira ninhos onde as rolinhos passarinhos chocavam seus ovos. E esse gato apareceu lá e o Baruque fez a guarda. O Baruque quase pegou esse gato. Esse gato estava descendo. Tem vídeo que eu gravei, etc. Graças a Deus também não pegou o gato, o Baruque. Ele também não pegou os pássaros. Os passarinhos estavam lá chocando. Então todo mundo aí saiu ganhando nesse aspecto. Mas eu não impedi o Baruque de fazer a guarda do lote. Dentro do lote o Baruque tem que atacar realmente qualquer tipo de invasor que ali entre sem autorização. Principalmente um gato que vai pegar ali as rolinhas, os passarinhos. Vai atrapalhar ali as mamães de chocar os seus ovos. Beleza? Nesse aspecto, eu permito que o Baruque faça a guarda. Aí eu entrei para dentro de casa, tava tarde e tal. Aí quando foi no outro dia, o gato ainda tava na goiabeira. E o Baruque na guarda. Eu percebi que o gato não conseguiria voltar por onde foi. Ó o pitbull. Ó se solta. Tem força para segurar? Cuidado, Baruque. Ó, soltou. Soltou, ó. Tá vendo como é que é? É sobre isso que eu faço. E não consegue pegar o cachorro de volta. Volta, Bob. 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 Volta. 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 Eu que tenho que botar moral. Viu aí? Eu que tenho que botar moral. Volta. Volta. Eu que tenho que botar moral. Curtiu aí como é que é o negócio? Eu que tenho que botar moral no dog dos outros. Olha a situação. Eu ali ia soltar o Baruque já. Mas eu evito o combate. Como vocês podem ver em qualquer vídeo que eu faço. Mas quando não dá eu solto mesmo e deixo o pau quebrar. Como já aconteceu com outros dogs. Então ali eu fiquei calmo. Já estou mudando aqui o contexto do que eu quero falar, porque os vídeos aqui do canal é manejo de rua. Eu posso estar falando uma situação e acontecer outra e eu ter que trazer informação como agora. Depois nós voltamos ao assunto que eu estava falando. Se der, se o celular aqui não acabar aqui de descarregar, porque estava pouco, eu ia falar só alguma coisinha. Mas aconteceu esse fato aí, desse pitbull. Eu já estava imaginando ele soltar, eu vi que ela já não estava tendo condição de segurar o animal, que ela não tinha força para segurar o animal daquele ali. Com a criança do outro lado, então, você viu quando o dog chegou perto, ela já perdeu a reação, ela ficou ali esperando só o combate. Ela não teve nenhuma atitude
não tem manejo para tal, para evitar a situação, mas eu tenho. Se mantenha calmo. Se você desesperar, isso pode trazer mais problema, mais tensão para a situação. Como eu já expliquei em outros conteúdos a respeito, com imagens, etc. Situações como essa você deve se acalmar. Se você ficar tenso, demonstrar pânico e etc., você contribui em si para o combate. Você deve se manter calmo, usar a melhor estratégia, claro, tendo conhecimento para tal. A princípio, permitir até o combate, se for o caso, depois buscar separar da melhor maneira possível. Mas você pode usar uma técnica de se impor. Você usa uma entonação de voz, você usa uma postura corporal, onde o outro animal vinha se sentir intimidado a não fazer agressão, a não fazer o combate. Como que o animal, vou usar esse contexto aqui, essa palavra, para você entender o texto. Como que o animal, olha assim e fala assim, tem dois para me lutar. Tem esse aqui e tem o outro. Eu não vou arriscar lutar com dois, porque geralmente dogs, eles, quando se deparam com uma situação que para eles pode dar prejuízo, eles evitam o combate. O animal em si, os animais em si. Mas o animal realmente ali na pegada de combate, na realidade ele quer o combate, mas ele tem suas peculiaridades. Então eu usei uma estratégia de liderança, de imponência, me impus e o dog cedeu, mas poderia não ceder. Eu já estava preparado aqui para soltar a guia e permitir o Baruque combater. Como eu estava explicando e falando, eu não deixo dog combater se não houver necessidade, mas há situações que há necessidade. O dog ele precisa combater, como fazer a guarda, no caso lá de casa em relação ao gato. Eu não posso inibir o meu dog de fazer a guarda do território, ainda que eu não trabalhei o Baruque manejo com figuração. Então toda situação que acontece, como essa do gato lá no lote, na goiabeira, eu preciso usar esse instinto dele ali, do gato, do território, para incentivar o animal na guarda territorial, para que ele não recue dentro de um invasor dentro do lote. Então eu não poderia inibir o Baruque dentro desse aspecto do gato dentro do lote, que poderia ser uma pessoa. Então o dog ele não pode se condicionar a não fazer o que ele deve. Por isso que quando o gato entrou lá e estava na goiabeira, acredito eu, querendo pegar ali os passarinhos e os bichinhos, o Baruque já foi fazer a guarda, ele já não foi mais nos ninhos. Ele já ficou encolhido lá numa galha. Ele tentou descer, o Baruque quase pegou ele e ele não conseguia voltar para onde ele saiu, que eu acredito que foi pelo muro. Aí quando foi no outro dia, eu tô vendo o gato lá no mesmo lugar de ontem. Aí o que eu fiz? Eu imaginei, eu vou sair com o Baruque e quando eu voltar, o gato não vai estar mais aqui. Porque aquele gato lá, ele poderia cair de lá por causa de fome, sede. Já pode ser que, se não me falha a memória, não era só um dia que ele já estava lá, era 2 dias. Porque eu vi ele num dia e deixei no outro dia, quando foi à noite, acredito no terceiro de manhã, o gato ainda estava lá. Eu preocupado com o gato, né, cair ali e machucar, porque a minha vontade é que o gato fosse embora. Mas ele não conseguiu sair, enfim. Aí eu saí com o Baruque, fiz vídeo, falei sobre, etc. E quando eu voltei para casa, o gato já não estava mais lá. E os ninhos também estavam em problema. Baruque livre. Graças a Deus o Baruque recuperado, saudável. Por isso que é bom o condicionamento do animal estar em dia, tanto o psicológico como o físico, porque a gente não sabe o que pode acontecer, ainda que imagine o que se possa acontecer. E o canal aqui ele busca deixar você preparado para situações como essa e outras. E o canal aqui WMPC Dog Box oferece, que nem
manejo profissional de canil, de adestradores, tem algumas coisas que esse canal aqui apresenta. Você não vê situações aqui como essa aqui em outro canal. Da educação, da postura do dog e de situações como essa. E como proceder adequadamente para evitar ali uma fatalidade. Vocês viram que a pessoa sem nenhum domínio do animal, coleira frouxa, devia estar usando um enforcador. E Baruque, sai! Baruque não vai atrás, ele já entendeu o comando, que não é para ir mexer com o cachorro. Baruque, vamos! Como se deve lidar com a situação, mas só que você precisa ter domínio e liderança sobre o seu animal. Você precisa ter, no mínimo, aí um manejo básico, porque vai te ajudar a discernir o comportamento que se deve em situações como essa. Agora que um dog, pitbull, jovem, aquele dog é jovem, o animal deveria estar... Baruque! Tem alguma coisa ali que está cheirando a mais, que ele ficou muito excitado. E eu vou tirar dali, que pode ser alguma coisa, como carniça, ele querer deitar ali e ficar rolando. Devia ser um enforcador, que aquela senhora devia estar usando. A dona não tem condição de sair com o animal daquele. Já está demonstrado aí na obra, aí na prática, ao vivo, aí, visto aí, diante aqui de quem assiste nesse vídeo, que a pessoa não tem condição de ter um animal ali daquele. Não tem força física e nem força psicológica para conter o animal. Ali poderia haver o combate, mas o Baruque está se recuperando e mesmo não é a minha intenção, como todos sabem que acompanham o canal, combate de animais sem necessidade. Agora, com necessidade, nós também incentivamos o combate, que o animal esteja preparado para poder combater, seja um invasor ser humano, seja um invasor animal, que pode entrar no seu lote, querer atacar sua criança, você. E o dog ele precisa estar preparado para adversidade como essa, tanto humana como animal, que também você não vê canais de profissionais, canais de adestradores, transmitindo o manejo de guarda e proteção contra outro animal. Nós vemos várias fatalidades contra pessoas que são ocasionadas por animais mau manejo de outros. Então a pessoa está treinando o dog para fazer a segurança contra uma pessoa, quando outro animal faz agressão contra pessoas e contra os seus animais. E as pessoas não têm manejo para a situação onde ocorrem as fatalidades. Por isso que eu reforço que o condicionamento psicológico é importante, mas o condicionamento físico também. O dog ele está bem fisicamente, aproveitar que ele está com saúde, principalmente na fase do auge dele, e fazer os exercícios físicos necessários para que o dog possa sobressair, não sofrer ou não sofrer tanto fatalidade diante de um ataque de outro animal, ainda que possa ser não só dog, possa ser outro tipo de animais, como o canal da MPC Dog Box aqui já mostrou. E o Baruque está preparado ali para combater contra aquele animal, seja pela vida dele ou seja pela minha. E não temos visto canais de adestradores profissionais trabalhando, comentando sobre tal manejo, que eu acredito que é útil para o nosso dia a dia. O dog ali está preparado para a situação ali como aquela. E como eu repito, você precisa ter segurança no seu manejo. Se você não tem segurança no seu manejo, era melhor ou é melhor você não ter um animal. Criam-se leis, criam-se estratégias para evitar situações como essa, mas o que resolve mesmo é adestramento, é dominância, liderança sobre o animal. Se aquela senhora tivesse dominância e liderança sobre o animal, mesmo que ele soltasse da guia, Baruque, pra cá, vamos! Ela poderia conter o animal. Baruque, atenção, senta, fica. Ela poderia conter o animal até uma certa distância, se o animal soltasse da guia, porque realmente pode acontecer de uma guia quebrar, ele escapar pelo portão
e a pessoa poderia aí ter o manejo de contenção para que o animal não fizesse a movimentação em direção ao meu. O que resolve é a educação, não só para ser humano, para o futuro próspero, mas sobretudo para o futuro e, por que não dizer, o presente do animal e seu também, da sua família. Um animal que possa fazer aí a sua própria segurança. Tá 15% aqui, infelizmente eu não vou poder continuar o vídeo aqui, eu vou ter que encerrar por aqui e continuarei em outra oportunidade. Beleza, gente? Falou, com Deus, tudo de bom. Eu queria fazer outra matéria, vou fazer outra matéria, mas aconteceu essa situação e o celular aqui está 15%, ele vai apagar logo mais e continuaremos quando possível. Baruch livre! Tem pessoas que já criticaram o treinamento, o exercício de força, de condicionamento do Dog Box Baruch. Tem vídeos do Baruch fazendo exercícios de tração, de força, de condicionamento, para que ele possa ter um melhor desempenho físico na caminhada e nos outros exercícios também, e situações de combate com pessoas, miliantes, invasores, mas também com outro animal, porque é necessário. A gente vive dentro de uma situação, dentro de um contexto que é necessário o animal estar preparado para o combate, para a diversidade, ainda que seja contra outro animal. Pode ser contra uma pessoa, mas pode ser contra um animal também. O condicionamento é para ele estar preparado tanto psicologicamente, ele saber o que ele deve ou não fazer em tais situações, mas também o animal está bem fisicamente. O animal precisa estar com saúde para o combate, para o manejo, para os exercícios, para a caminhada, para outro tipo de exercício que o dog possa fazer e esteja em condições. Nós vimos essa situação a qual aconteceu de uma pessoa não ter estrutura física e psicológica para conter esse tipo de animal. Esse animal, na realidade, poderia estar com uma focinheira, caso a pessoa não tenha adestramento. Esse dog deveria estar usando enforcador. A pessoa não tem adestramento, não tem dominância, não tem liderança, então usa alguma ferramenta, algum instrumento que ajude a conter o animal, ainda que um dog com focinheira pode ser perigoso no contexto das unhas, as unhas estarem grandes. Uma unha de um cachorro pode danificar o olho de uma criança, de uma pessoa, até de outro animal. O dog pode rasgar a roupa de alguém também, machucar, derrubar ao ficar em pé. A movimentação do combate, mesmo com a focinheira, pode trazer aí um mal para quem estiver conduzindo o outro animal. Agora a questão também, eu fico meditando sobre, se um cachorro ele danificasse o Baruch a ponto do Baruch morrer, essa senhora pagaria 20, 25 mil no meu cachorro? Como seria o reparo financeiro meu de todo o contexto de adestramento, de cria, dos vídeos, do canal, do dog, tirar a raça dele? Então tudo isso, se um cachorro desse mata o Baruch, eu não poderia tirar a raça do Baruch, não poderia mais fazer vídeo do Baruch, perderia todo o manejo que eu fiz com ele, todo o adestramento, todo esse contexto, e tudo isso tem um valor, não é valor sentimental, é um valor profissional dentro do contexto de manejo. Se eu fosse colocar valor sentimental, como eu já fiz outro vídeo explicando, amor não tem preço, e etc. Essa senhora pagaria o meu prejuízo financeiro de todos esses anos com o Baruch, adestramento, condicionamento, alimentação e tudo mais que o Baruch ofereceu, oferece, poderia oferecer. No caso da raça do Baruch, eu não poderia mais tirar a raça do cachorro. A linhagem do Baruch estaria aniquilada numa fatalidade como essa. Eu acredito que não pagaria nem um veterinário, uma senhora dessa. Nem me ajudar
quem sabe é levar o cachorro machucado para um veterinário. Geralmente pessoas assim são ignorantes dentro desse aspecto, ou acreditam que o animal não tem aquele valor. Mas um dog bem tratado, bem cuidado, é como um valor de um cavalo, de um boi, de uma vaca. Tem animais que são caros pelo tipo de manejo e tratamento e a genética daquele animal. Não é só preço material no contexto de um carro, de uma moto, que um animal desse se soltando pode levar alguém a um acidente, alguém ter que desviar do cachorro solto, uma pessoa com moto, uma bicicleta que é cara, tem bicicleta que é 5, 10 mil, um cachorro desse solta, a pessoa cai, estraga a bicicleta. Quem vai pagar todo esse prejuízo por causa do mau manejo? Então nós não temos essa educação no Brasil e quando a informação vem, ela também é negada, porque a pessoa que tem mau manejo tem contexto que a pessoa não tem informação, mas tem um contexto que a pessoa tem um mau caratismo. Ela não vai é, pagar ali o prejuízo daquilo ali, sabendo que é justo. Ela vai dar uma de desentendida, como uma linguagem popular, um João sem braço, uma pessoa que não está entendendo do assunto. Então teria todo um prejuízo dentro desse aspecto, dentro do combate em si. Por isso que eu preservo, como no gato, a situação do meu dog não fazer agressão a quem quer que seja, até animar um gato, uma galinha de outra pessoa. Eu não sei, tem galinha que é cara, tem galo que é caro. 50, 100 mil. As pessoas elas não têm noção, às vezes, do valor que o outro dá aquilo realmente tem no contexto de mercado. Mas tudo tem um certo valor. As pessoas não têm noção, principalmente de manejo de dog, dentro desse aspecto. Olha o prejuízo que seria um cachorro desse danificar o Baruque dentro do aspecto que ela que está com o mau manejo. Quem me ressarciria o prejuízo do meu animal, de cuidar do meu animal? Eu tenho que trabalhar, tenho que sair para estudar, tenho que sair para resolver as coisas. Quem ia ficar com o cachorro aqui com a pata quebrada, com outra coisa que precisasse de um acompanhamento? A internação no veterinário, ela pagaria? Você pagaria? As pessoas pagariam esse tipo de prejuízo dado a outro dog? Justiça? Qual justiça? Então, cabe a mim, sabendo de tudo isso e um pouquinho mais, deixar o meu animal preparado para situações como essa, se necessário o combate, para que ele não sofra dano ou sofra menos dano possível, estando preparado, bem condicionado, tanto fisicamente como psicologicamente. Então tem pessoas que já me disseram sobre maus tratos a respeito do exercício de tração e outros exercícios que eu faço com Baruque, mas essas pessoas pagariam o dano que meu dog sofresse? Elas me ajudariam a cuidar do Baruque? O dog não deve ser preparado, o dog não deve ser condicionado para situações como essa de combate, mas se o meu dog tem um prejuízo, eu tenho algum prejuízo, essas pessoas que criticam o manejo, algumas delas falando que é maltratos, elas pediriam o meu Pix, vou ajudar você a cuidar do seu cachorro, ou alguma delas que possa ser veterinário, tem amizade com veterinário, tratariam do meu dog gratuitamente? Você veterinário que discorda, uma pessoa que é veterinário que discorda, uma pessoa falou para mim procurar um veterinário se concordaria com o Baruque fazendo exercício de tração, para ele ter mais força ou manter a força dele, ou ter uma longevidade de saúde mais um pouco além daquilo que ele poderia se exercitando. A pessoa dessa internaria o meu dog, pagaria para mim o tratamento, o medicamento e tudo mais, ficaria com o Baruque, acompanhando o Baruque, eu precisando sair para trabalhar, resolver as coisas? Claro que não, gente. A crítica é muito fácil, mas a solução da crítica poucos têm. O meu canal, ele traz uma crítica sobre o mau manejo e eu transmito a solução, não só teoricamente, mas também mostrando com imagens, através do próprio comportamento do meu animal. É por essas questões e mais algumas que eu transmito esse tipo de manejo, a qual é o manejo de rua, do dia a dia, e que o dog deve estar preparado para a situação, mas primeiro você deve estar preparado, tendo noção de como lidar com tais situações, principalmente com o seu animal, para evitar esse tipo de situação ao próximo, mas o próximo não evitando a você, seu animal, principalmente você, está preparado para situação como essa. A gente vive uma geração que a gente conversa certos assuntos, para essas pessoas parece que é um assunto de outro planeta, onde elas acreditam que aquilo que elas pensam é o certo, ainda que não tenha obras a respeito daquilo.
a falta de informação sobre o manejo, a ignorância, muitas vezes é uma ignorância onde a pessoa aprecia a ignorância, a pessoa não busca um estudo, uma meditação, uma análise dos fatos em todos os aspectos. A pessoa acredita que o antimanejo, a humanização, é a melhor maneira de lidar com o dog. E a gente aqui, principalmente nesse canal, tem mostrado como é o manejo real da rua, do dia a dia, com as técnicas, qual o adestramento, como você deve lidar com a situação para superá-la da melhor maneira possível, como nesse vídeo aqui mesmo demonstrou, a qual a minha postura, a postura do meu dog, evitou uma fatalidade que poderia ser muito maior e muito ruim para um dos animais ou para ambos, ou mesmo para as pessoas envolvidas dentro desse aspecto, onde pessoas são gravemente danificadas porque alguém não tem domínio, adestramento, não tem controle, não tem condição física e nem psicológica para ter um animal como esse. Dessa pegada de combate, de força, onde a pessoa mal consegue fazer o cachorro ficar ali do lado. E quando solta, não tem comando, não tem manejo, não tem um instrumento, não tem uma mentalidade a qual ela pense, imagine, raciocine que precisa ter para uma situação dessa acontecer. Geralmente a pessoa pensa que não vai acontecer, pensa que só acontece com os outros e não busca se preparar, estar preparado, preparar o animal para uma guia que se solta, o dog que foge, chama o animal não volta, fala para o animal não fica porque não treinou isso no animal. Porque a pessoa tem que treinar isso na própria mente primeiro. A pessoa tem que entender primeiro o que realmente é o manejo correto e transmitir para o animal com técnicas eficazes que funcione para a personalidade, o instinto, a pegada do seu dog, seja ele qual for, principalmente dogs maiores que têm uma função de drive, de caça, de combate, de guarda e proteção dele mesmo ou das pessoas que estão ao redor dele. A pessoa tem um dog nessa pegada e ainda anda com uma ferramenta ineficaz a qual o dog pode se soltar facilmente e não tem comando. O dog, quando veio ao Baruch, a pessoa simplesmente ficou paralisada do outro lado sem falar mais nada, simplesmente como que esperando o combate. E eu tive, graças a Deus, a graça de lidar com toda a situação e foi resolvido ali naquele momento. Mas espero que uma pessoa, Deus abençoe essa pessoa, nesse momento agora mesmo, que eu aqui estou falando, que a pessoa tenha consciência que não deve sair com um animal desse, ou deve adestrá-lo, ou ter uma ferramenta maior, melhor, que possa conter o animal para que não aconteça uma situação mais como essa. Poderia ser uma criança passando ali e o dog simplesmente querer fazer algo com a criança e a pessoa não conseguir conter o animal, a ferramenta que ela tem inútil, não ser um enforcador, uma guia boa, e se soltar, a mesma não ter força para poder conter o animal, a agressão a uma criança, outra pessoa, ou outro animal que seja, ainda que não seja um dog, seja outro tipo de animal, seja um gato, seja um cavalo, seja outro tipo de situação onde o animal vai fazer agressão e a pessoa não tem contenção física e não tem contenção psicológica. E o canal WMPC Dog Box, ele transmite todo esse tipo de manejo aqui nos vídeos, como você evitar situações como essa e as mesmas acontecendo, como você deve lidar com as situações de uma forma real, não é encenação, é fatos reais. Os vídeos aqui são fatos reais, de acontecimentos reais, que algum deles eu tratei na hora, naquele momento ali, não foi imaginando como é que ia acontecer não. Aconteceu e eu tive que usar a minha bagagem, o adestramento que eu tenho, o condicionamento do Baruch, para que o mesmo pudesse sobressair sobre essa situação. Então, é muito importante você deixar o animal preparado para situações adversas que podem e acontecem no nosso dia a dia. E eu quero aproveitar a oportunidade, como sempre, e trazer uma meditação rápida das coisas do alto. Se você não gosta, você só vai ficar até aqui, Deus te abençoe de toda maneira. As pessoas não estão se preparando para a eternidade, a qual um momento ou outro ela virá. E eternidade sem Cristo, como único Senhor e Salvador,
é condenação. Se você quer passar para a eternidade salvo, perdoado os seus pecados, justificado os seus pecados, para um lugar realmente melhor, se arrependa agora em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Você deve estar preparado para a eternidade, porque como um momento ao outro, como no momento adverso, a eternidade vai vir. Se é hoje, se é amanhã, se é depois da manhã, 10 anos, 20 anos, não importa. O que importa é que a eternidade virá. E as pessoas não se preparam como devem para a eternidade. E o único preparo que pode nos dar vitória para passar para a eternidade salvo é nos arrependermos, nos convertermos em Cristo dos nossos pecados e das nossas iniquidades, confiando nele como único Senhor e Salvador da nossa alma. Amém? Fique com Deus, boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.